Boa tarde, queridos amigos, boa tarde, queridas amigas. Estamos iniciando mais uma live, onde teremos o prazer de compartilhar com vocês momentos muito importantes nesse cenário que a gente está vivendo no país. Tá legal. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, pessoal do canal do Rogério NWA, o Thiago dos Reis, do Plantão Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Que o canal do Thiago dos Reis é o canal Plantão Brasil. É um canal que tem já mais de 160 mil inscritos, não é isso, Thiago? E 162 mil. 162 mil inscritos, está fazendo um belíssimo trabalho de um jovem que está trabalhando na comunicação do nosso lado da rua, do nosso lado da história, e sempre com comentários muito apropriados, tem uma boa capacidade de síntese, uma boa capacidade de comunicação. Essa tarde e noite a gente vai ter a oportunidade de explorar a percepção do Thiago em relação ao cenário que a gente está vivendo no país. Então, gente, eu queria, para começar, ouvir um pouco do parecer do Thiago em relação a essa pendenga entre alguns setores que defendem uma demanda, um pedido de impeachment do Bolsonaro, e outros setores que, já antecipo, como eu particularmente, pensam que seria melhor nós nos atermos à ideia da necessária cassação da chapa. Fique à vontade, inclusive, para abrir a divergência, Thiago. Queria te ouvir. Primeiro eu tenho que explicar uma coisa que muita gente não sabe. O impeachment não anula a cassação da chapa. São duas coisas completamente diferentes que andam em paralelo. Por quê? Porque o Mourão faz parte da chapa. Então, se há um eventual impeachment do Bolsonaro e assume o Mourão, pode haver a cassação da chapa, continuar o processo e depois caçar o Mourão. Inclusive, se, vamos supor, tem um impeachment no Bolsonaro e depois o impeachment do Mourão. Tá, os dois. O processo de cassação de chapa continua, porque o TSE tem que julgar a culpabilidade para dar alguma possível punição a eles no futuro. Então, a cassação da chapa continua. Exato. Em relação a essa apropriação, ela é muito bem feita, sob o ponto de vista legal. O eventual impedimento do Bolsonaro não colocaria, sob nenhuma hipótese, a impossibilidade legal de nós falarmos a respeito da cassação da chapa. A minha percepção a respeito do tema dá conta de que você tem figuras como Álvaro Dias, Joyce Hasselmann, Bibiano, Vera Magalhães, para falar na velha mídia, que se colocam nesse momento como alinhados com a ideia de que o Bolsonaro não seria adequado ao Brasil, mas estão muito alinhados com a política do Paulo Guedes e do Sérgio Moro. De alguma forma colocam, ainda que implicitamente, uns mais, outros menos, que seria ideal que o general Mourão assumisse. Nesse caso, o general Hamilton Mourão e estes elementos parecem muito propícios a prestigiarem a figura do Sérgio Moro e do Paulo Guedes. E eu vejo, Thiago, e aí é uma coisa que você conhece bastante, essa coisa da comunicação, né? A CPMI das fake news, com um material probatório bastante robusto, no sentido de provar que foi cometido crime de falsidade ideológica, que foi cometido crime de Caixa 2 e que também foi cometido um crime em relação ao conteúdo dos disparos feitos durante a campanha, especialmente no segundo turno. Compreendo a sua concepção, no sentido de que, pelo que eu compreendi até aqui, você acha interessante que nós ataquemos primeiro o Bolsonaro e depois nos coloquemos em relação à possibilidade de investir na cassação da chapa ou no impedimento do Mourão. Porque a cassação da chapa é um processo jurídico. Então, vai correr no TSE. A CPI da fake news escolhe as provas e manda para o TSE. Tendo as provas do TSE, a gente sabe que a justiça no Brasil não é isenta, mas é um processo, em teoria, jurídico, que vai correr, queira ou não. E o impeachment é um processo político, então as coisas podem caminhar. Nesse caso, o Mourão presidente ou não, o Rodrigo Maia pode continuar usando o cacife dele para pressionar pela cassação da chapa, porque o que ele quer é ser presidente em algum momento. Ele sabe que pelo voto ele não vai. Pelo voto não tem jeito. Vai ter que ser por eleição indireta. Eu tenho uma obra aqui, que em outras lives eu tenho a oportunidade de mostrar para as pessoas, que é essa obra aqui, Os 11 no STF, Seus Bastidores e Suas Crises, do Felipe Recondo e do Luiz Weber. Neste livro, tem uma passagem que teria ocorrido durante o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. E em 2018, durante essa crise no Supremo Tribunal Federal, especialmente a ministra Rosa Weber, que teria sido objeto de ataques de um militar de alta patente, teria solicitado
que fossem tomadas medidas contra esse militar em relação à situação de afronta à ministra e à instituição Supremo Tribunal Federal. E tem ocorrido uma reunião com a presença do ministro Toffoli, onde um oficial de alta patente teria dito que não era possível punir o militar, porque seriam 300 mil militares dispostos a sustentar a candidatura do Bolsonaro. Essa pendenga começa em função de uma defesa da candidatura do Bolsonaro e uma afronta à autoridade da ministra Rosa Weber. Isso não foi desmentido pelo ministro Toffoli. Então, se isso for confirmado, é sinal que nem o TSE, que seria o fórum legítimo para julgar as fake news, e, em última instância, poderiam ocorrer recursos de caráter constitucional para o Supremo Tribunal Federal, tem hoje independência para afastar o general Hamilton Mourão pelos eventuais crimes que ele tenha cometido como candidato a vice-presidente, patrocinando o disparo dessas fake news. Você acha que há isenção, há clima, há Estado Democrático de Direito que permita a eventual cassação da chapa, seja nesse momento, seja a posteriori, com esse manifesto dos militares, se eventualmente ocorreu da maneira que está descrito aqui? Não dá para saber, é como se fosse uma panela de pressão o Brasil hoje. A gente não sabe quem está do lado de quem. A gente sabe, tem notícias de 2 meses atrás, de dezembro, mostrando que os praças do Exército, das Forças Armadas, estão todos contra o Bolsonaro. Até o presidente da Associação dos Praças falou, nós não queremos mais o Bolsonaro, não gostamos dele. Outra coisa que aconteceu foi que o Bolsonaro chamou todos os generais da ativa para irem à posse do coronel general, que agora é o ministro da Casa Civil, e só 2 foram. Todos estavam em Brasília, só 2 foram lá apoiar o governo Bolsonaro. Os outros decidiram não ir. Eu quero lembrar que o capitão Léo Ribeiro, lá do Rio de Janeiro, que é da torcida jovem do Flamengo, ele está te parabenizando, Thiago, e está dizendo que você é um sujeito que enfrenta as coisas com coragem, com competência, e está dizendo se você aceita receber uma camiseta da torcida jovem do Flamengo. Aceito sim. Pode mandar. Minha esposa é flamenguista. Eu sou São Paulino, mas minha esposa é flamenguista. Quero lembrar que o Thiago dos Reis tem o canal Plantão Brasil. Quem não conhece o canal Plantão Brasil deve se inscrever, porque ele faz um trabalho de qualidade ali, com comentários assertivos e com vídeos curtos que entretêm as pessoas até muita gente não tem tempo de assistir, muita gente não tem, muitas vezes, interesse precípio, né, a priorístico pela política, pelo que acontece no país. Então, ele tem intervenções que são muito oportunas, principalmente para esse público, para o público jovem, que não tem tempo suficiente para, muitas vezes, se colocar à disposição de uma live mais longa. E aí nós vamos chegar na questão que o presidente Lula ontem e anteontem defendeu em Paris, da intervenção estrangeira. São os estrangeiros que sustentaram, numa aliança com agentes externos da democracia, nacionais e estrangeiros, nesta aliança, nesse pacto, um ataque à soberania brasileira. Com que objetivo? Pré-sal, Braskem, a indústria petroquímica, onde eu quero fazer um programa só tratando desse tema da Braskem. A Braskem foi afrontada em relação à participação que ela começou a ter, a importante participação que ela começou a ter no mercado petroquímico, passou a ser o 6º maior conglomerado petroquímico do mundo. A participação da JBS na indústria de proteína animal, as indústrias nucleares brasileiras, a Embraer como concorrente das gigantes, da Airbus e da Boeing. Então, quer dizer, todo esse conjunto fez com que interesses internacionais inconfessáveis participassem desse processo, dessa aliança, e continuam, de alguma forma, dando sustentáculo à política de Moro, à política de Guedes, essa política de entrega da nossa soberania. Nesse sentido que eu defendo a nossa necessária concentração de energia na denúncia da cassação da chapa. Mas compreendo perfeitamente quando o Thiago fala em relação à necessidade de que exista alguma ação. Nós não podemos também ficar parados, né, sem saber efetivamente que próxima ação que nós temos que tomar. E lembrando disso, eu recentemente acompanhei aí no canal do Thiago o dado que o Thiago sugeriu tomar ele a iniciativa de solicitar o impedimento do presidente Bolsonaro. Confere, Thiago, fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Já falei com um amigo advogado, tem outros que também estão falando comigo, para redigir um documento. Falei, se precisar, eu vou lá, você também está convidado, o Rony também, quem mais quiser, a gente vai lá e faz um grande evento em Brasília. Fala, ó, a gente está pelo menos aqui
Eu não sei se o Rodrigo Maia vai aceitar ou não vai, mas está aqui, ó, então, para a história. Não nos calamos, nós fomos até o fim, porque a gente tem que ir, não importa a consequência, ir até o fim e não deixar o Bolsonaro fazer o que quer e ficar impune. A minha opinião, o Bolsonaro cometeu um crime, ele tem que cair. Quando o Mourão foi presidente, o Bolsonaro caindo, a partir do momento que ele cometeu um crime, também tem que pressionar para que ele caia. E eu acho que a gente está num momento tão grave, tão dramático de afronta à soberania nacional, que, no meu modo de entender, principalmente os parlamentares que têm imunidade parlamentar, que têm um sustentáculo, inclusive legal, para fazer isso, cabe a esses parlamentares que nós elegemos que façam não só a defesa, não fiquem procurando o Queiroz, não fiquem apenas procurando aonde estão os assassinos do Adriano, mas que eles denunciem quem sustenta essa gente. Por que essa gente manda no Brasil hoje? Por que o Lula, que saiu com 87% de aprovação da presidência da República, de repente virou inimigo número 1 de boa parte da sociedade brasileira, em centros, em templos da teologia da prosperidade, que essa denúncia é importante que seja feita. Conversam com estrangeiros, hoje abertamente. O seu Malafaia e o seu Macedo estão conversando abertamente com estrangeiros, eles já não escondem mais. Tiago, na sua concepção, quem são os agentes financiadores dessas organizações como a MBL, como Nas Ruas, como Vem Pra Rua? Eu só não sei identificar quem é que financia isso. No caso do MBL, dos movimentos de rua, fica claro que são agentes do mercado financeiro que, de alguma forma, o MBL recebeu milhões, é coisa de 10, 20, 30 milhões. O Bolsonaro se antagoniza com a mídia. Ele coloca, eu estou aqui e a mídia está aqui, somos rivais. E aí isso é mais um capítulo desse episódio. Mas o que eu sempre falo é que a mídia merece. Eles plantaram, agora eles estão literalmente colhendo bananas. Eles plantaram, eles fomentaram o fascismo, colocaram a semente do fascismo e agora eles estão colhendo. Eu acho pouco, eu acho bem pouco, porque essa mídia foi toda fomentando o golpe, fomentando o antipetismo, recebendo vazamentos seletivos do Deltan Dallagnol, sem nem checar, põe lá, já condenando os petistas por antecipação, já está condenado. Quando saiu agora que a lista do Odebrecht foi adulterada, eu lembro da matéria na Globo, eu nem morava no Brasil, eu lembro das matérias no Jornal Nacional, eu assistia no dia seguinte só para ver. Eram minutos e minutos, o Lula é o amigo do Odebrecht, o Lula na Odebrecht, saiu aqui, em todos os canais. Não saiu nem um segundo no Jornal Nacional de que a lista provavelmente está adulterada. Não saiu nada. O que a imprensa está vivenciando agora, sendo achincalhada, tendo o seu prestígio desmantelado, é a mais clara oportunidade de eles fazerem uma autocrítica, de reverem essa ideia deles de achar que podem contar a história que eles quiserem em nome de ganhar dinheiro. Eles estão recebendo o desprestígio que merecem. E agora está pagando o preço. É o que eu penso. Eu vejo o seguinte, com relação a isso, nós concordamos, eu tenho uma percepção de que o tipo de oposição, nem a palavra oposição nem é adequada, mas o tipo de violência que a imprensa promoveu contra os governos nacionais e populares foi visceral. Não foi algo da monta que eles fazem hoje com relação ao governo Bolsonaro, esses editoriais dos jornalões que criticam algumas coisas para se colocarem ao nível da civilização. De novo, vou reiterar, parece uma solução, Mourão assumindo no Brasil, Biden ganhando nos Estados Unidos, Hulk e Kardashians defendendo os direitos humanos na África e a situação está resolvida. Não é isso. Nós queremos inclusão social verdadeira, dar dignidade para as pessoas, fazer com que os países tenham direito de autodeterminação, o Brasil especialmente, de política externa altiva e ativa. E aí tem um componente que o Tiago lembrou agora, e que é muito importante, que a gente deve levar em conta. Essa polêmica que nos últimos dias tem ocorrido em relação aos tais documentos originais da Odebrecht. Eu quero lembrar que não cabe apenas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitar esses documentos. Todos aqueles que foram processados com base nesses documentos têm capacidade postulatória para fazer. E todo mundo esqueceu, a gente virou de cabeça para baixo tudo. O Estado Democrático de Direito não existe mais. O seu Edson Fachin, em diversas ocasiões, em ocasiões reiteradas, negou a defesa. E diz uma versão sustentada por vários meios a essa altura de que muitos documentos sumiram no caminho. Nós temos que olhar, sim, para questões que são muito mais importantes. Nós temos que olhar que o seu Januário Paludo
foi testemunha do doleiro Dario Messer. Nós temos que olhar que o doleiro Dario Messer, recentemente a sua família, fez um acordo de delação que a imprensa não publiciza e, numa boa, já saiu, tá aí de boa. E no WhatsApp do Messer estava ali ele falando para a namorada que pagava propina para o senhor Januário Paludo. O senhor Januário Paludo, que no caso Banestado, indiciou todo mundo e não indiciou o Dario Messer. Você acha que alguém pode ter medo? Olha, eu acho, no caso da esquerda, não sei, mas as instituições de forma geral, eu acho que elas estão com medo da cólera da sociedade. Mas no caso dos parlamentares, eles são ali para isso, para fazer oposição. Né? Eu não entendo a inércia deles. Né? Dos juízes, etc., eu até entendo, porque se, como você falou, se o Bolsonaro tiver a chapa caçada, o gado bolsonarista vai falar, as instituições estão contra o Bolsonaro, vão atrás dele. Então, o Bolsonaro cometeu um crime, os deputados o tiraram de lá. Não entra na minha cabeça. Ao que você atribui, Thiago? Qual é a sua primeira impressão? Hipótese. Me parece inércia. O Renato Rovai usa um termo que também usa, que é bundamolismo. Será que os nossos deputados estão sobrecarregados com os constantes envios de pautas e questão de prisão em segunda instância e excludente licitude, e será que estão sobrecarregados? Não sei, mas é o que eu falo, eles têm tantos assessores para isso, e o excludente de licitude não passou por uma larga margem, aquele projeto lá do Moro foi uma larga margem. Os projetos econômicos do Bolsonaro passam com 90% dos votos, todos eles. A esquerda não tem nem muito o que fazer, não tem nem muito o que gastar tempo com isso, porque vai perder. A reforma da Previdência passou assim como um trator. Mas eles não focam no principal, impeachment do Bolsonaro, comunicação, vão criar vários grupos, convencer as pessoas, convencer aqueles 42 milhões que não foram votar fora Bolsonaro. E fazer uma pergunta direcionada para o Thiago, pelo Paulo Pamplona Frazão. Ele pergunta o seguinte, Thiago, os parlamentares da esquerda brasileira, segundo, ele pergunta para você, eles são próximos, eles contribuem com a comunicação dos canais das plataformas de esquerda, no seu entender? Não, zero. O Rony também pode falar disso por meia hora. Eu entrei em contato com alguns deputados com assessoria de comunicação. Muitas pessoas perguntam, como que fala com o deputado? Gente, vai no site da Câmara, você pega o telefone, de lá você pega o telefone da assessoria de comunicação e etc. Então, quando a gente fala, mande para o seu deputado, é lá que você vai conseguir. Daí você pega o WhatsApp do cara e fala com eles. Alguns nem visualizam, alguns visualizam e te ignoram, alguns ouvem e falam, não, a gente vai entrar em contato com vocês e, dão linha. Então, quer dizer, falta uma sinergia. Ao que vocês atribuem? Talvez o não reconhecimento dessa importância. Segunda hipótese sei lá, o medo. Mas aí, desse medo só seria um medo irracional, um medo baseado em ignorância, porque nós somos muito insignificantes perto do que eles têm. Veja o canal do Paulo Pimenta, por exemplo. Ele não precisa de receita do YouTube, ele põe vídeos repetidos, ele faz o que ele quer lá. E se a gente ao menos ousar fazer um negócio desse, o YouTube pune, exclui a gente para de receber o pingado que cai, a gente já não consegue trocar uma peça no computador. Eu estou falando da gente estar aqui, a gente tem 70 mil votos aqui. Eles precisam reconhecer a nossa existência e de que o portal para esse novo campo de batalha é aqui. O que custa gravar um vídeo institucional para a gente reproduzir nos canais convocando para manifestação? Isso é bem parecida com a dele, mas eles não fazem. Eu imagino que deputados, políticos são blindados por centenas de assessores, e esses assessores são eles que infiltram, e esse filtro não passa nada. O aplicativo do site do Plantão Brasil existe faz 4 anos. Nunca nenhuma das centenas de parlamentares do PT, do PSOL, da esquerda em todo o Brasil, compartilhou um link. Baixem lá o aplicativo que tem notícias de esquerda. Nunca. O deputado Eduardo, que é crime, a gente sabe. Vai ser sancionado, ou mais uma vez, a questão do sancionar na atualidade do Brasil é seletiva. Nós só sancionamos aqueles que são nossos inimigos políticos. Eu acho que não vai ser sancionado, não. Eu até falei sobre isso. A Joyce Hasselmann explicou direitinho na CPI das fake news. Ela citou um deputado estadual de São Paulo que está impune, 100% impune. Ela falou, lá na Alesp, eles têm R$124 mil por mês de verba para contratar assessores. Esse deputado, ele usa todo o dinheiro dele para contratar gente, para fazer memes, para organizar, para administrar páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter, grupos de WhatsApp e distribuir esses memes
para milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas vai acontecer alguma coisa? Duvido, eu duvido. A gente tem que lutar para que aconteça, mas eu não acredito muito, não. Não passa. Sim, a boa notícia é que, como eles foram suspensos, vários deputados do PSL hoje, a Joyce Hasselmann, que está contra o Bolsonaro, muita gente não acredita, mas gente, ela está. Inclusive, eu estou citando ela aqui como alguém, foi ela quem denunciou e hoje o Facebook mostrou a prova. Ela vai mudar os membros do PSL ali no conselho de... com certeza vai mudar. Eu vejo o seguinte, eu vejo que se você tem uma declaração dessa magnitude, de que sai alguma coisa de caráter ilegal do gabinete do deputado Eduardo e não ocorre sanção, então, gente, não vamos ter meias palavras. Nós já estamos vivendo um estado de exceção no Brasil, que não repercute o Lula recebendo o prêmio em Paris, que quando fala a respeito de uma agressão a uma jornalista como a Vera Magalhães, que está alinhada nos macro conceitos econômicos e na agenda de entrega da soberania, do exclusivismo, mostra solidariedade por parte dos seus jornalistas no Twitter. E esses veículos, mais parte das instituições brasileiras, estão demonstrando que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Então, quer dizer, a gente já está vivendo um estado de exceção. Aí a nossa responsabilidade é ainda maior, porque nós vamos ter que fazer um trabalho com as nossas limitações para levar contraponto para uma sociedade que está sendo, desde 2013, no mínimo, desde antes, na verdade, mas desde 2013, né, de uma forma mais fácil de aferir, está sendo massacrada de forma cotidiana com desinformação. A pessoa que dá o argumento de que não é ditadura ainda porque os poderes ainda existem, ela parte do mesmo princípio, um princípio semelhante àquela que fala que tem que esperar os 4 anos acabar para ver o que vai ser do governo de Jair Bolsonaro. Ela não quer encarar os fatos. Então, o que deve ser feito é o seguinte, não se investigue mais nada e se admita e se assuma que nós estamos vivendo dentro de uma ditadura. O que não pode mais acontecer é a gente continuar fazendo de conta que está tudo normal, vivendo uma situação de anomia e que as pessoas têm direito de acessar as instituições e as instituições tratam os temas de forma seletiva. Essa denúncia tem que ser feita de forma permanente, e eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes do nosso trabalho. Aí já pedindo para vocês, já passamos de 1h15, para que vocês façam as considerações finais de vocês em relação ao que nós conversamos e, eventualmente, se quiserem tratar de algum outro tema, fiquem à vontade. Muitas vezes eu tenho que explicar para minha sogra, que é polonesa, o que está acontecendo no Brasil. E ela assiste os vídeos com legenda e traduz para o polonês. E muitas vezes ela fala, não, isso tudo é verdade? Não, eu quero prova, me mostra alguma coisa aqui. Senão, os estrangeiros não acreditam. Eu tenho que explicar para eles falam, não, isso é teoria da conspiração. Eu falo, não, as coisas que estou falando são documentadas. Muito obrigado a todo mundo que está aqui até agora. Rony, obrigado, é um prazer fazer live contigo e com você, Rogério. Um prazer muito, muito grande. Eu nunca tinha feito live com vocês dois, eu queria, por muito tempo. Então, vamos continuar fazendo e vamos continuar lutando. Realmente, muita gente confia no nosso trabalho e isso é importante que a gente continue lutando e que essas pessoas que gostam dos nossos canais continuem compartilhando para trazer mais gente, porque é importante fazer número nas redes sociais para levar a verdade. A gente tem uma vantagem que a gente tem a verdade do nosso lado.